Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rojas, sou ator, iluminador e professor de teatro. E hoje nós vamos fazer aqui mais uma lista de dicas de peças para você ler. Hoje as peças que eu vou indicar para vocês aí para uma boa leitura são, primeiro de todas, uma peça que foi considerada como um teatro absurdo, um teatro de coisas inesperadas, digamos assim, que é do Eugênio Ionesco, que é A Cantora Careca. É uma peça que vem numa pegada assim de crítica já no momento assim onde pós-guerra ali, enfim, muita coisa já tinha acontecido na sociedade, o cara tava lá na França e aí ele queria escrever sobre como muitas coisas da comunicação humana já não estavam valendo muito, às vezes as pessoas achavam que estavam super se entendendo, mas não. Isso entre outras coisas para criticar. Então ele foi lá e escreveu A Cantora Careca, que é uma peça que conta a história de dois casais que eles combinam um jantar e eles então têm ali o jantar na casa de um deles e é um jantar que muita coisa acontece, muita coisa sem muito nexo e a princípio também eles têm uma certa relação muito estranha com uma empregada e aparentemente surge um bombeiro meio do além e é uma peça que é assim mesmo, não tem muitas explicações lógicas, não tem muito o que pensar em spoiler ou não. A história é por aí e é muito mais como uma sátira da sociedade e crítica, inclusive até sobre a lógica que as pessoas usam para se comunicar, do que qualquer outra coisa muito profunda assim. Então é uma comédia, é uma coisa que vale a pena assistir para rir, para pensar, mas sempre é muito divertido. Se vocês verem alguma montagem de A Cantora Careca, vão e assistam e aproveitem para ler. É meio relativamente fácil, um livro, um texto meio popular inclusive. Então o próximo... Posso falar, né? Então o próximo... O próximo texto de espetáculo, de texto teatral que eu tenho para indicar para vocês e que eu acho que é uma pérola do Brasil é A Gota d'Água. A Gota d'Água é uma parceria do Chico Buarque com o Paulo Pontes. É um texto de um musical, de teatro. Ele bebe da fonte lá do espetáculo da Medeia, da Grécia. E A Gota d'Água conta sobre uma mãe, Joana, que ela é um pouco mais velha do que o marido dela, que o Jazão. Então ela tem dois filhos com esse Jazão, que é um cara que ele era meio Zé Ninguém, graças a ela ele virou daí um sambista famoso, começou a ganhar dinheiro, aí ele troca a Joana por uma moça lá que é filha do dono do cortiço onde eles moram ali, da vila toda onde eles moram. E aí, ou seja, ele vai ficar com a filha do cara lá, o cara tem dinheiro também, e aí o cara largou dessa Joana, a Joana então fica sem marido, fica só ela com os filhos ali, ainda assim, até aí tudo bem. Mas aí o que acontece na história? O dono do imóvel lá, que cobra os aluguéis e tal, ele chega e oferece pro Jazão então um emprego de ajudar ele ali naquele empreendimento, cobrando os aluguéis e não sei o que, não ficar trabalhando como cantor. E ele ainda vai lá e fala assim, pra você também não ter problema com a sua ex-mulher e que vai acabar enchendo o saco da minha filha aí, não sei o que, vou despejar ela pra fora daqui do bairro. E ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás, mas tá tudo bem. E aí é mais ou menos essa situação onde essa mulher que vai lá, paga seus impostos, cuida dos seus filhos, ajudou praticamente o marido a conseguir tudo que ele tinha na vida. Ela vai lá no terreiro dela, tem a sua vida normal. E aí ela, como foi traída pelo marido e vai ser despejada, ela se revolta no nível que ela fica pistola demais, pra então ela pegar e chegar ao nível extremo de pensar em se vingar do marido a qualquer custo.
Então é mais ou menos por aí, sem dar muitos spoilers aí pra vocês já dando um pouco. É um texto que é muito bom e ele é bem atual dentro do Brasil. Ele acaba falando sobre a realidade do Brasil da época em que ele foi feito, mas ele também dialoga com o texto da Medeia, que é lá da Grécia Antiga, mas acaba dialogando com a nossa sociedade, porque ele acaba falando um pouco, pelo menos, né, sobre a realidade social de pessoas que são marginalizadas, que não tem, que vivem meio à sorte do cara que aluga o terreno para eles, aluga a casa, que não tem muito como controlar a sua vida porque o resto da sociedade praticamente controla a vida deles, né? Enfim. A Gota d'Água, então, é sensacional e por isso também já fica aí a última dica de texto para vocês lerem, que é a inspiração de A Gota d'Água, que foi Medeia, um texto lá da Grécia Antiga, que é uma tragédia também, que também tem essa relação. Medeia, o nome da mulher, ela praticamente que fez com que Jasão conseguisse a fama que ele conseguiu e conseguisse ter uma glória grande lá através de uns trabalhos que ele tinha de desafios lá e tal. A Medeia que fez isso pra ele então vira praticamente assim um rei lá da terra onde ele tá. Aí ele vai lá e troca a Medeia por uma outra mulher. A Medeia, então, que é uma história que é bem parecida com a Gota d'Água, no caso não é a Gota d'Água é parecida com a Medeia, mas em A Medeia, o Jasão ele trai a Medeia pra ficar com uma princesa lá de outro reino, que é a filha do Creonte, que então, como ele sai e abandona ali a Medeia também decide que vai chegar às medidas extremas para se vingar do ex-marido ali, né? E que ela então vai tomar conta do próprio destino, mesmo que seja torturando o marido, causando a dor no marido, acabando com os filhos dele e com ela mesma. É mais ou menos por aí que é a Medeia. E se vocês gostaram dessas dicas aí, já aproveita e aperta ali no botãozinho do gostei. Se inscreve no canal se você não está inscrito, compartilha com todo mundo aí. Se você já leu todos esses textos, comente aqui também. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.